É necessário, então, que nós entendamos que nós estamos aqui na terra para fazer a obra de Deus. E para fazer a obra de Deus, nós precisamos do poder de Deus em ação. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então são sinais. E são sinais normais a um cristão, a uma testemunha, né? Diz Jesus: vós sois minhas testemunhas. E como vão ser testemunha de Jesus se Jesus fazia milagres, maravilhas, ensinava, pregava, e nós estamos fazendo o quê? Que testemunho é esse que nós estamos dando de Jesus? Então vamos andar um pouquinho mais vendo a palavra de Deus, e nós vamos ver que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então temos que aprender de Jesus. Quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, Jesus disse: mas como mostrar o Pai? Eu estou há tanto tempo convosco e vocês não conhecem ainda o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha só que testemunho. Jesus está dizendo: olha, quem olha para mim, você está olhando para Deus. Ouve o que eu estou falando, você está ouvindo o que Deus quer falar com você. Paulo disse também: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Assim como aprendeste de mim, assim fazei. Né? O que de mim tens aprendido, ensina a homens de boa índole. Então, nós vamos ver na palavra de Deus que o legítimo cristão, aquele que dá um testemunho legítimo, ele tem aí sinais acompanhando a sua vida cristã. Ele tem uma vida de fé. Ele dá um bom testemunho, não porque ele está representando um papel, não porque ele é um ator, mas ele dá um bom testemunho porque ele tem realmente Deus em sua vida. E a Bíblia diz que nós não vamos ser conhecidos como cristãos apenas pela aparência externa, mas pelo fruto, pelo resultado da presença de Deus em nossa vida. Então pense nisso. Então o testemunho cristão refere-se aí a experiências pessoais. Como é que nós vamos dar um bom testemunho se nós tivermos aí uma experiência pessoal com Deus, um encontro realmente com Deus, de sentir realmente a presença de Deus na nossa vida e podemos então transmitir essa presença de Deus em nossa vida aos outros. Então Pedro, lá em Pentecostes, disse para aquele povo, né? Se vocês então aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, vocês também vão receber o mesmo que nós recebemos agora. Estavam todos cheios do Espírito Santo, falando em línguas, né? Glorificando a Deus, exaltando a Deus. E ele então disse: se vocês também aceitarem Jesus Cristo como nós fizemos, como Senhor, Salvador de suas vidas, se vocês se converterem, se arrependerem de seus pecados, se converterem, vocês também vão receber isso que nós recebemos. Glória a Deus. Para se dar um bom testemunho também de Jesus, nós temos que relatar as bênçãos de Deus. Então temos que contar essas bênçãos que Deus faz em nossas vidas. Também irrompe aí como um fogo no íntimo do crente. Dá um testemunho realmente de vida cristã, de cristão. E ser testemunha de Jesus ao mesmo tempo. Isso daí é como um fogo que existe dentro do crente e que ele quer transmitir, ele quer divulgar Jesus, ele quer fazer com que as pessoas conheçam Jesus também. E é também um dever diário do crente. Não é uma vez por ano, ou uma vez por mês, ou quando tiver aí um evangelismo geral, ou quando tiver aí uma festa. Não, é diariamente, todos os dias. Esse testemunho é diário.
esse testemunho também deve ser inspirado pelo Espírito Santo. Então o crente vive em comunhão com o Espírito Santo. E ele vai detectar a presença do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo e a maneira que o Espírito Santo quer que esse testemunho de vida seja dado. E esta vida de cristão, esse testemunho cristão deve ser irrepreensível. Então o cristão não pode ficar por aí recebendo repreensão, tem que viver de uma maneira que seja irrepreensível. E esse testemunho cristão é o resultado da fé desse cristão. A fé em Deus dá ao cristão um testemunho realmente de cristão diante do mundo. Como e quando o testemunho deve ser dado? Você veja as referências. Então o testemunho da vida de cristão, ele é dado sem cessar. Também ele é dado no poder do Espírito Santo. Ele é dado também nas reuniões dos santos, né? Na igreja, como na rua, como em qualquer lugar que a igreja se reunir. Ele é dado sem temor e sem vergonha. Você não pode ter vergonha de pregar o Evangelho, vergonha de ser crente, vergonha de ser diferente da maneira do mundo. Você não pode ter isso. E nem pode ter medo de ser cristão, de testemunhar de Cristo, de viver como cristão. E você deve estar sempre pronto, né, para quê? Para transmitir, preparado sempre para transmitir um testemunho, né, um conselho, um ensino, sempre preparado para responder àqueles que lhe perguntarem, sempre lendo a palavra de Deus, estudando para poder ajudar aqueles que necessitam da salvação. Então, o testemunho cristão também é um dever, não é só opcional, é um dever. Então, ele foi ordenado por Deus que nós sejamos, então, testemunhas do Evangelho, daquilo que Deus fez em nossa vida. Então foi uma ordem que nós recebemos, que nós devemos então obedecer esta ordem, tanto como a ordem de evangelizar, como a ordem de dar bom testemunho na vida cristã, como a ordem de sermos testemunhas de Jesus. Então nós vamos aí agora para o nosso textuário, que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2,15. Então veja só que maravilha. Temos que ser irrepreensíveis e sinceros. Olha só, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração que nós sabemos onde estamos vivendo. Uma geração corrompida, perversa, né? Nós vivemos no meio disso. E nós temos que aqui resplandecer, brilhar a luz de Cristo que bate em nós e reflete. Então nós temos que resplandecer como astros no meio deste mundo aí, neste mundo de trevas. Nós temos que ser então a luz. A nossa verdade prática então diz o seguinte: nosso testemunho tem de ser mais eloquente do que nossas palavras. Somente assim agradará a Deus. Então veja bem, o testemunho de nossa vida cristã tem que ir além das nossas palavras. Deve ser testemunho tanto no seu viver cristão, na sua maneira de agir, pagando direitinho os seus débitos, sendo então honesto, hospitaleiro, sendo amoroso, sendo misericordioso, se vestindo de maneira correta, se comportando de maneira correta e, além disso, tendo a fé em Deus e tendo então o poder de Deus operando na sua vida, mostrando que realmente Deus está na sua vida. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está registrada aí
na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 16. Vamos ver então. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão